Muito bem-vindo ao Essencial da Bíblia, um lugar onde nós vamos conversar sobre Deus, sobre fé, sobre religião e sobre a Escritura Sagrada de um modo completamente inédito. Você é muito bem-vindo aqui à minha sala para a gente bater esse papo aqui como amigos, como irmãos. E eu louvo a Deus porque você aceitou o convite de estudar a Bíblia comigo. Agora você sabe, quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente sempre tem que começar com uma oração. Talvez alguém que está me assistindo aí não acredite em Deus, não tenha religião, não tem problema. Você pode ficar calado e esperar apenas essa parte aqui enquanto eu oro, pedindo a Deus que se revele através desse livro a mim e a você, tá bem? Vamos fechar os olhos então e vou falar com Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos dá. Obrigado pelo dom da vida, obrigado porque nós temos a oportunidade de abrir esse livro sagrado, um livro milenar, e falar a respeito das tuas verdades. Dá-nos a tua paz, Senhor, e guia-nos a toda justiça e a toda verdade. Em nome do teu Filho nós oramos. Amém. Amém. E assim a gente começa a nossa aventura pela Bíblia Sagrada. Agora você sabe, quando estamos falando da Bíblia, estamos falando de Deus, nós estamos falando do assunto mais polêmico e mais inquietante de todas as eras. Ou seja, quer você tenha uma crença ou não, você concorda comigo que o tema Deus é talvez a maior de todas as questões. Sabe por quê? Porque se Deus existir, muda tudo. E se ele não existir, também muda tudo. Nossas verdades, nossos valores, todos podem cair por terra apenas com este elemento a mais ou a menos aí na trajetória do nosso raciocínio, a existência ou não de Deus. E se eu estou falando de uma perspectiva cristã, esse livro, olha o próprio título do curso aqui, O Essencial da Bíblia. Esse livro, se ele estiver certo, é a maior verdade de todos os tempos. E se ele for falso, é a maior mentira de todos os tempos. Em outras palavras, não dá para você ficar neutro em relação à temática de Deus, da Bíblia, da revelação. Você precisa se posicionar ou para crer ou para descrer. Agora, esse posicionamento não pode ser assim no vácuo, ou tomado apenas no calor da emoção. Você precisa ter fundamentação, inteligência, compreensão para saber qual é a sua posição a esse respeito. Já que estamos falando então de divindade, é bom que nós coloquemos aqui algumas nomenclaturas, alguns vocábulos para que você entenda bem, ainda que alguns deles sejam conhecidos, mas é bom explicitá-los, conceituá-los, e então eu quero fazer isso para você, tá bem? Quando estamos falando de crença ou descrença em Deus, nós temos 3 tipos de posições no mundo, e você pode assumir qualquer uma delas. Não existe uma quarta. Você tem o teísmo, o ateísmo e o agnosticismo. O que significam cada uma dessas posições? Bom, vamos lá. Teísmo, essa palavra vem do vocábulo theos, em grego, que significa Deus. Então, quando você, por exemplo, estuda as coisas de Deus, a ciência de Deus, você chama isso de teologia. Logia, estudo, ciência. Theos, Deus. Então, teísmo significa a crença na existência de um Deus, mesmo que você não defina como é esse Deus, se ele é apenas um ou se são vários, você chama qualquer crença em Deus de teísmo. Ficou claro? Anotou aí? Teísmo, crença em algum tipo de Deus ou divindade. Ateísmo é a negação do teísmo. Ou seja, mais uma vez eu vou recorrer à língua grega. A, em grego, significa negação. Por exemplo, quando você fala que alguma coisa é a, outra você está contrariando aquilo ali. Você está entendendo? Então, por exemplo, ateísmo é a negação do teísmo. Não existe Deus, não existe nenhum tipo de divindade, nem politeísmo, nem monoteísmo. Há apenas uma descrença em Deus. Nós não acreditamos em Deus. Alguns ateus que negam a Deus, alguns ateus a rigor, nem apreciam usar a palavra descrença para o seu posicionamento, porque eles não admitem ter fé. Mas há outros ateus que falam, não, na verdade é uma questão de descrença e crença também na não existência de Deus. Esse é um assunto para um outro momento. De qualquer maneira, a posição do ateu é que não existe Deus. E já que eu falei da palavrinha a, que em grego significa negação, aí eu vou para o terceiro vocábulo, que é agnosticismo. O que é um agnosticismo? Mais uma vez, temos que recorrer ao mundo dos gregos. A palavra gnosis, em grego, significa conhecimento.
Por exemplo, quando a pessoa não tem conhecimento de nada, ele é chamado de ignorante, ou seja, ele não tem agnosis, ele não tem o conhecimento, ele é um ignorante. Quando você quer vasculhar o que está dentro do organismo da pessoa, você faz um diagnóstico, gnosis de novo, tá bem? Então, o agnosticismo é aquela crença que diz, olha, se Deus existe ou não existe, não temos como saber. A mente humana não tem capacidade de responder a esta pergunta. Não há evidências claras o bastante para se afirmar a existência de Deus ou para se negar a existência de Deus. Portanto, eu não sei. Mas o agnóstico está mais próximo do ateu do que do teísta. Embora ele afirme que não tem certeza se Deus existe ou não, as suas práticas, os seus posicionamentos são, na maior parte das vezes, contrário à existência de Deus. Então, repetindo, para ficar claro para você, nós temos o teísmo, o ateísmo e o agnosticismo, cada um com seus intelectuais que representaram a sua posição aí ao longo do tempo. Continuando agora a nossa trajetória, quando eu pego o teísmo, eu posso dividi-lo, grosso modo, também em dois tipos de abordagem relacionadas a Deus. Eu tenho o politeísmo e o monoteísmo. Vamos voltar para o mundo grego? Eu sei que você pode estar pensando, Rodrigo, isso é grego demais para mim, mas nós temos uma cultura ocidental moderna que é herdeira intelectual do mundo grego. Aliás, Burnt, que era um autor muito interessante, um ensaísta norte-americano, ele dizia que nós só pensamos como pensamos porque os gregos pensaram como pensaram. Aliás, você sabe mais grego do que imagina que sabe. Por exemplo, quando você vai a um lugar cheio de livros, você chama de biblioteca. Essa palavra vem do grego. Quando você fala, por exemplo, que você quer ter a sua autonomia, isso também vem do grego. Auto próprio, nomos lei. Então você sabe mais grego do que pensa que sabe. Então vamos mais uma vez nos render à sapiência dos gregos que nos legaram muitos vocábulos que usamos até hoje. Voltando então. O politeísmo, a palavra aqui, o politeísmo, não confunda com polis, de cidade. Aqui, polis significa muito, tá certo? Se bem que o polis de cidade também significa um conglomerado de pessoas. A palavra polis, para cidade, vem da mesma raiz, de poli. Poli quer dizer muito, tá certo? Polígono, você pode falar polivalente. São várias palavras que nós podemos dizer. Então, politeísmo, ou seja, há vários deuses. Então, quando você pega religiões como, por exemplo, o hindu, a crença dos hinduístas, você sabe que a Índia é um dos maiores países do mundo e você tem ali muitos adoradores de vários deuses. Você tem a religião hindu e na religião hindu você tem Deus para cada setor da natureza. Por exemplo, você tem Vishnu, você tem Brahma, você tem vários outros deuses que estão ali em livros sagrados dessas religiões, como, por exemplo, o Bhagavad Gita, o livro dos Vedas. Essas religiões que têm esses livros sagrados trabalham com várias divindades. Aquelas religiões animistas da África, por que animistas? Porque elas também trabalham com vários espíritos da natureza. Tem o espírito das plantas, tem o espírito da água. Esses espíritos também, às vezes, são personificados numa divindade. E aí você tem o deus das águas, o deus das plantas. É uma forma também de politeísmo. Os índios aqui do Brasil eram politeístas, porque eles tinham crença, por exemplo, dependendo da etnia, em Tupã, mas tinha também os vários seres da natureza ali. Você tem a Iara, que era a deusa das águas, por exemplo. Você tinha outros deuses aí, tinha deuses também demoníacos. Este é o politeísmo, a crença em vários deuses. E você tem o monoteísmo. Ora, se poli significa muitos, mono significa um. Por exemplo, monocultura, você só planta um tipo de cultura ali na terra. Você fala monolítico, é uma pedra única, apenas uma base. Então, monoteísmo é a crença num único Deus. As religiões que são marcadas pelo monoteísmo no mundo, pelo menos aquelas que sobreviveram até nós, eu digo isso porque no passado remoto da humanidade, havia traços, nós temos esse indício através da arqueologia, de culturas monoteístas no passado, tanto na região ali do Antigo Oriente Próximo, como, por exemplo, a região de Midian,
que seria uma parte hoje da Península do Sinai e da Arábia Saudita. A própria Bíblia aponta para essas culturas monoteístas que não eram hebreias. Por exemplo, quando Jacó vai para a casa de Labão, Labão era parente dele. E ali havia vários deuses, mas havia naquela cultura de Padã Aram, que hoje seria a Síria, alguns bolsões monoteístas. Você tem Abraão, quando ele chega à cidade de Salém, ele reconhece em Melquisedeque um sacerdote do Deus verdadeiro. E Melquisedeque, ao que tudo indica, era um sacerdote monoteísta. Moisés também, quando se encontra com o seu sogro Jetro, o descreve como sacerdote do Deus Altíssimo, ou seja, o sacerdote de um Deus monoteísta. Nós temos também indicações do povo de Chazu, que era um povo, ao que tudo indica, pelos elementos arqueológicos que nós encontramos, um povo monoteísta e que adorava um Deus cujo nome se aproxima muito do tetragrama hebraico, que é como os judeus chamavam a divindade ao seu único Deus. Então, o monoteísmo, como eu falei, ele é a crença no único Deus e havia esses bolsões monoteístas no passado, mas as religiões monoteístas que sobreviveram até hoje são apenas 3. Ou seja, de todas as religiões que há no mundo, apenas 3 são monoteístas. São elas o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, tá bom? Essas 3 religiões acreditam na existência de um único Deus. Vamos por partes. O judaísmo, na Bíblia, ele começa com Abraão, o pai do povo hebreu. E o judaísmo entendia que esse Deus único, criador do céu e da terra, o único que poderia ser adorado, não poderia ser representado através de imagens de escultura, nem ídolos, pelo contrário. Ele era um Deus que era adorado de maneira assim muito própria, mas sem você ver essa divindade. E havia um respeito tão grande por esse Deus que o seu nome sagrado ele acabou se perdendo ao longo do tempo. A Bíblia, quando fala do nome sagrado de Deus, usa 4 letras em hebraico, 4 letras, tá bom? O Yud, o Rei, o Vav e Yud. O Yud, o Rei, o Vav e o Rei, que você pode ler isso como Javé, Jeová, Yehová, Yahweh. A gente não sabe a pronúncia correta. E sabe por que nós não sabemos? Porque os judeus, por reverência a esse nome, evitavam pronunciá-lo, especialmente depois do cativeiro da Babilônia. Quando os judeus foram cativos da Babilônia, esse cativeiro durou desde aproximadamente 605 a.C. até 538, já no período persa. Quando os judeus voltaram do cativeiro da Babilônia para a sua terra natal, eles voltaram com a sua religiosidade muito transformada. Então, para evitar pronunciar de maneira desnecessária o nome de Deus, eles substituíam a pronúncia original em hebraico pelo nome Adonai. Adonai, que significa Senhor. No judaísmo moderno, o judaísmo rabínico, eles já substituem por Hashem. Hashem em hebraico significa o nome. Então, quando um judeu quer falar do Deus sagrado, ele fala Hashem. E quando vai escrever até a palavra Deus, quando eles transliteram para as letras do nosso alfabeto, escreve um D com um apóstrofo, o U e o S, para não escrever explicitamente o nome de Deus. A única vez que o nome de Deus era pronunciado nessa cultura judaica após o cativeiro da Babilônia era no dia do Yom Kippur, o dia da expiação, onde o sacerdote poderia ler o nome de Deus ali na Torá, em hebraico, e pronunciar o nome de Deus. Mas com a destruição do templo, até isso aí caiu um pouquinho por terra. E a Bíblia, embora identifique o nome de Deus com essas 4 letras sagradas que eu falei com vocês, né? O Yud, o Rei, o Vav e o Rei, de novo, que seria, na nossa língua, algo como o Y, o H, o V e o H, essas 4 letras também participavam com outros títulos de Deus que aparecem na Bíblia. Ele é chamado de El Shaddai, ele é chamado de Tsevaot, o Todo-Poderoso, dos Exércitos, ou seja, há vários títulos para Deus que são usados na Bíblia. O cristianismo é um herdeiro intelectual do judaísmo. A diferença é que o cristianismo entende que o Messias que os judeus esperavam veio na pessoa de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré é o Messias que foi prometido aos judeus no Antigo Testamento. E esse Messias é que dá origem ao cristianismo. Aliás, é bom você entender isso.
O Messias, esse Salvador esperado pelos judeus, era cognominado de Mashiach em hebraico. Mashiach significa aquele que é ungido com o Espírito de Deus de uma maneira como ninguém jamais foi ungido. E esse ungido de Deus, esse Mashiach, Hamashiach, é que vai salvar todo o povo de Israel e toda a humanidade. Agora, quando Jesus de Nazaré veio, e ele foi identificado por muitos judeus como sendo o Mashiach, nessa época, a língua universal era o grego. Hoje todo mundo fala inglês. A língua que você pode se dar bem em qualquer lugar do mundo é o inglês. Você vai para a China, até um cachorro na rua sabe latir em inglês. Você vai para o Iraque, o pessoal vai achar sempre alguém que fala inglês. Naquela época era o grego. Então a palavra Mashiach em grego era Christos. Christos vem de crisma. Crisma significa a unção, tá certo? A unção, quando você unge alguém com azeite, você fez a crisma. Tanto é que se alguém estiver me assistindo aí que for católico, sabe que na Igreja Católica tem o ritual da crisma, que é quando o jovem é ungido com o óleo ali, fazendo a sua confirmação à fé católica. Então a palavra crisma significa o azeite de unção em grego, e Christos, aquele que recebeu o azeite. Então Jesus Cristo é a mesma coisa de Jesus, o Messias. Agora, na crença cristã, esse Jesus, o Cristo, é também o Filho de Deus em forma humana, em figura humana, encarnado entre nós. Noutros estudos, vamos falar um pouquinho mais sobre isso e sobre a crença cristã nesse Deus único, que também se revela de uma maneira trinitária, na Trindade, mas isso será assunto de outra aula. E também, finalmente, o islamismo. O islamismo surgiu no 7º século de nossa época, fundado por Maomé, e o islamismo diz que Alá é o Deus supremo, o único digno de adoração, a única fonte de verdade, de justiça, o único caminho para a salvação de todos os homens. E Maomé é o seu profeta, o último dos profetas. É curioso que o islamismo reconhece alguns profetas da Bíblia como sendo profetas reais. Eles falam muito assim, o profeta Moisés, o profeta Abraão. Até Jesus, no Alcorão, que é o livro sagrado do islamismo, é reconhecido como um profeta legítimo. O que os muçulmanos discordam é da interpretação cristã de que Jesus era o Filho de Deus. Para os muçulmanos, ele era apenas um profeta e inferior a Maomé. O curioso é que mesmo o Islã, considerando Jesus um profeta inferior a Maomé, o próprio Alcorão define que Jesus, ou Issa, como eles dizem em árabe, é o profeta que vai voltar para trazer o juízo final. E o Alcorão, embora não revele nenhum milagre operado por Maomé, reconhece vários milagres legítimos operados por Jesus. Inclusive, diz que ele nasceu de uma virgem, sem o pecado original. Isso é interessante, essa comparação. De qualquer maneira, só para você entender, o islamismo também acredita na existência de um único Deus. Então, assim, nós temos o judaísmo, o cristianismo e o islamismo como sendo a representação atual das religiões monoteístas que você já aprendeu nessa aula, como sendo a crença no único Deus. E você tem o hinduísmo, o shintoísmo, várias outras religiões que eu poderia citar aqui ao longo da história, que falam da existência de vários deuses. Agora, para terminar o nosso bate-papo aqui, eu quero colocar duas questões para você. Já que estamos falando do essencial da Bíblia, eu acho interessante eu ler uma passagem para você na aula de hoje. Essa passagem está no Salmo 42, versículos 1 e 2, que diz assim: Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Esta declaração do salmista, a minha alma tem sede de Deus, não é uma admissão simplesmente bíblica. Você sabia que até mesmo autores ateus admitem que o ser humano tem uma necessidade desesperadora de Deus? Isso mesmo, ateus admitem isso. Eu vou dar um exemplo simples para você. Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Sigmund Freud, você pode pesquisar os seus escritos, ele era ateu, crítico voraz da religião, e o próprio Freud, ao descobrir, isso foi uma fascinante descoberta das suas pesquisas, Freud detectou a presença do inconsciente ali, do subconsciente humano, e como esse subconsciente humano determina muito das nossas crenças, dos nossos valores,
dos nossos traumas, dos nossos problemas emocionais. Ou seja, Freud, embora eu discorde de muita coisa dele, eu tenho que aqui admitir, ele teve uma grande contribuição para o estudo da mente humana e das nossas emoções. Ele é o pai da psicanálise. E Freud, apesar de todo esse ateísmo e de toda a sua desconfiança da religião e até crítica ácida a ela, ele admitia que nós nascemos com uma desesperadora necessidade, uma carência, essa é a palavra que Freud diz, uma carência por um pai universal. E duas coisas que Freud admite que nós temos assim no nosso ser ali impregnada, naquilo que hoje chamamos de DNA, mas na época dele não havia esse conceito, o que está impregnado no nosso ser, nosso Sein, como dizem em alemão, seria justamente a carência por um pai universal, leia-se Deus, e um sentimento de culpa que nunca é curado, nunca é corrigido. Aí a pergunta que eu faria para Freud é, se nascemos com esta carência de Deus, de onde vem essa carência se Deus não existe na concepção dele? Por que nascemos carentes de Deus? Aliás, antes de Freud, um outro autor, dessa vez cristão, crente em Deus, Santo Agostinho, dizia que a nossa alma tem sede de Deus. Santo Agostinho falava assim, Senhor, nosso coração continuará inquieto enquanto não encontrar repouso em Ti. Isso está num livro que eu recomendo você a ler, As Confissões de Santo Agostinho. Então, num aspecto, Santo Agostinho e Freud estavam falando da mesma coisa. Nós temos uma carência de Deus. Mas de onde vem essa carência? Além dessa pergunta de onde vem essa carência, eu tenho uma outra pergunta para terminar a aula de hoje. Eu apresentei para você aqui um mapa geral das religiões mundiais e também da descrença, ali representada pelo ateísmo e pelo agnosticismo. Agora a questão é, entre tantas religiões no mundo, há milhares e milhares de religiões, por que eu posso dizer para você que o cristianismo, aquele segmento de fé que eu pertenço, porque o cristianismo é o único que pode realmente responder a esse anseio, a essa carência existencial humana? Por que o cristianismo e não o hinduísmo? Por que o cristianismo e não o zoroastrismo ou qualquer outra religião que há no mundo? Por que o cristianismo e não o ateísmo ou o agnosticismo? O que existe de essencial na filosofia, ou melhor, na teologia cristã que se baseia nesse livro, que eu posso dizer, isso aqui é único, e só isso pode responder aos anseios da humanidade. O que há de diferencial no cristianismo? Essa pergunta eu vou deixar para o nosso próximo encontro. Nós vamos estudar um pouco mais sobre a antropologia humana e tentar descobrir, entre todas as religiões, o que é singular no cristianismo. Já adianto, não é o fato de ser uma crença, porque há outras crenças. Não é o fato de ter um livro sagrado, muito menos templo, porque outras religiões também têm. Nem o fato de ser antigo, porque há religiões mais antigas que o cristianismo. Agora você ficou curioso? Então você vai ter que aguardar até o nosso próximo encontro. Então, você sabe, nós temos um encontro marcado aqui na minha sala para bater um papo sobre Deus, sobre Bíblia, no essencial da Bíblia. E eu vou esperar você, tá bom? Aqui, orando e esperando em Deus, que essa mensagem mude a sua vida. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.